Marcos, capítulo 6. Jesus pega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhança e ensinar. As instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-lo, de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhe, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vós retirardes de lugar. Se em algum lugar não vós receberem, nem vós ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés e testemunho contra eles. Então, saindo ele, pregava ao povo que se arrependesse. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender o João, atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, terá um banquete aos seus destinários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedir, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta resposta: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, se demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristecendo-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e a decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e essa, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam, vieram, levantaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação de pães.
Voltaram o apóstolo da presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E lhe disseram: Vinde repousar um pouco, à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá. A pé de todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: É deserto este lugar e já avança a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e vê-la aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tens? Ide e ver. E sabendo-os, ele responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo e sobre a relva verde. E o fizeram repartir-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, e abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuísse, e por todos repartiu também aos 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a abarcar e passar adiante para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade o remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-se a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados de vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estava endurecido. Jesus em Genesaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra o Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E, percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos para onde ouviram que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidade ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocaram saíram curados.